A gente vai falar sobre a filosofia do direito moderno 2, frisando os filósofos contratualistas, o Locke e o Thomas Hobbes. O sumário que a Ana colocou, Hobbes, contrato social em Hobbes, o direito natural hobbesiano, que sou eu, Áquila, que vou falar sobre isso. E logo em seguida, a Ana vai discorrer sobre Locke, o contrato social em Locke e o direito natural em Locke. Temos aqui Thomas Hobbes, Locke e Rousseau. Vocês falaram de feiura, olha aí, ó. Olha aí como são lindos esses filósofos, ó. São perfeitos, meu Deus do céu, fala até medo. São os nossos filósofos contratualistas, eles que vão ser os precursores aí nas lutas de classe entre burguesia e proletariado, cada um apresentando uma ideia de contrato social diferente. O primeiro é o Thomas Hobbes, o segundo é o Locke e o terceiro é o Rousseau. O Hobbes, ele é um filósofo absolutista, ele tem essa vertente absolutista, só que ele está ali em processo de transição já para a questão iluminista da filosofia moderna. E aí o que acontece? Ele tem uma visão mais individualista dentro da concepção do contrato social ou do pacto social que é citado dentro do texto. O Locke, ele já vai ter uma visão mais da ascendência da burguesia, da questão do liberalismo dentro da burguesia. Cada um tem uma concepção diferente no tocante à questão do contrato social. Thomas Hobbes, 1588-1679, ano de nascimento e morte, ele é o expoente teórico do absolutismo. Sua filosofia é o apogeu da modernidade por seu caráter original e peculiar. Essa questão de ser original e peculiar é porque Hobbes ele vai fazer uma divisão dentro da questão do poder, dentro da questão do soberano e do Estado. Ele vai dividir a questão teológica. A teoria dele vem mais de um caráter individualista, alguns autores colocam como egoísta, e longe dessa visão teológica, não temos mais aquele soberano que era pautado no divino, que era um direito ou um poder que adivinha das forças de Deus, das forças divinas de um Deus imortal. Ele também vai contra a ideia de... É contrário a Aristóteles. Aristóteles, ele considera a zoon político, que é justamente o homem como um ser social. O Hobbes, ele já vem, em contrapartida, falar que não, o homem em si, ele vai fazer um pacto para conseguir viver ali em coletividade, em sociedade, em uma comunidade. Por quê? Sempre vai ter um pressuposto de interesses individuais, de ter medos que garantam sua sobrevivência. Então, os interesses pessoais, eles vão ser mais significativos do que o interesse coletivo, como bem coloca Aristóteles. Teologia e política são assuntos de seus escritos, que ele vai fazer a diferença entre teologia e política, e já começa a defender que ali não pode um intervir no outro, principalmente nas obras do Cidadão, de 1642, e no Leviatã. Ele é defensor do empirismo. Ele é contrário ao pensamento político de Aristóteles, como já foi falado. O indivíduo, ele é a base do seu pensamento. E quando a gente fala de que, na visão de Hobbes, que o indivíduo é a base do seu pensamento, já vai entrar a questão individualista. O indivíduo, ele vai tentar proteger a vida, ele vai se autopreservar de acordo com suas concepções pessoais, com o que vai agregar em favor dele. Apenas por um pacto social, contrato social, os homens que vivenciam os interesses pessoais poderiam viver em conjunto. Essa associação teria como objetivo ganhar forças no que tange às fragilidades individuais. Essa questão de fragilidade individual, de acordo com Hobbes, está muito ligada à questão do medo, à questão de como o homem por si só ele não vai conseguir se defender sozinho, porque para ele o homem vive em constante conflito com ele mesmo e com os outros. Então, é como se fosse de caráter bélico. Sozinho, é muito difícil que ele consiga precaver, se autopreservar e não acontecer alguma coisa com o próprio corpo de maneira individual. Então, em conjunto, criando esse pacto social, é mais fácil resguardar a sua sobrevivência, é mais fácil resguardar ele como si e defender dentro disso também os seus interesses e direitos. Diferente de Rousseau, ou de Aristóteles, que vai falar que o homem por si só é um ser social que a todo momento vai precisar da sociedade. O Hobbes ele já vai falar que essa vivência de coletividade, como bem estamos vendo, é mais em detrimento de uma fragilidade e de realmente querer se autopreservar. E daí já advém a frase, que é bem interessante dentro do texto, que não haverá como negar, antes de ingressarem na vida social, não passava de guerra, e esta não é uma guerra qualquer, mas uma guerra de todos contra todos. Ou a nossa famosa, o homem é o lobo do homem. Daí ressurge a questão do contrato social e a questão de precisar da lei civil para que
essa paz social, para que esse equilíbrio, para que essa coesão ela exista. E nesse sentido, a paz ela realmente vai resultar do contrato social, na visão de Hobbes. Não é originário de uma vertente social, mas condiz com o medo. Na política hobbesiana, o soberano é o representante cristalino do regime absolutista vigente, e além dele ser cristalino, ele é absolvido da questão do contrato social, a lei dele é máxima. Ninguém dentro da sociedade tem mais poder, enquanto indivíduo, tem mais poder do que o soberano. Hobbes se apresenta como um radical individualista. Hobbes é absolutista, todavia ele utiliza ferramentas inovadoras que vão ser utilizadas mais lá na frente por os iluministas e por os ditos contratualistas. Hobbes e o direito natural. Passa aí. Hobbes, ele é um absolutista e contratualista, e que também representa o justnaturalismo, que tem por justo o direito estatal, a questão da lei civil. Ele considera que a expressão da justiça ela vai estar justamente no cumprimento das ordenações impostas pelo soberano, que o indivíduo ele tem que seguir aquilo dali, tanto para a questão do alcance da paz social como da segurança, essa questão deste equilíbrio que tem dentro, que deve ter dentro da sociedade para autopreservação e para resguardar a própria vida. Em Leviatã, Thomas Hobbes afirma que os direitos naturais eles são imutáveis e eternas, e Aristóteles, em contrapartida, já que Thomas Hobbes ele vai contrapor ele o tempo inteiro, ele já disse que não, que esses direitos naturais eles são mutáveis, que eles vão se mudar de acordo com as situações. Sendo esse construído a partir de um eixo individualista, em que o homem defende a si próprio, em que os preceitos da lei natural têm por objetivo a preservação do indivíduo e a busca da paz, a razão é a lei natural, ele vai falar que a justiça e a injustiça, ela vai ser levantada, ela vai ser erguida a partir da ordenação do Estado, da determinação do soberano. No entanto, dentro do texto tem uma contrapartida, que Hobbes afirma que, por o direito à autopreservação, esse direito natural em que o homem tem a tendência a preservar a própria vida, a preservar o próprio corpo, ele considera que aquilo não é alienável. E a partir do momento que ele considera que aquilo não é alienável, o homem pode burlar o Código Civil e passar por cima ou não obedecer o soberano em preservação da vida dele. O soberano em si, ele pode escolher por matar algum cidadão, mas esse cidadão ele vai poder ir contra a vontade do soberano para autopreservar a vida, para se autorresguardar. O direito natural ele é dissolvido na égide do poder absoluto do soberano. Então, eu vou começar a falar sobre o John Locke. Ele é o pensador mais destacado da filosofia burguesa moderna. Ele é empirista e também está envolvido na época do iluminismo, né? Ele também esteve envolvido na Revolução Gloriosa, que pôs um fim ao absolutismo, e também ele que declarou também o Bill of Rights. Ele vai tratar sobre o contrato social nos seus 2 principais livros, que foram publicados em 1689, que são chamados 2 tratados sobre o governo, o primeiro, e o segundo tratado sobre o governo civil. Praticamente por ele ser um pensador do empirismo, ele não acreditava no inatismo, né? Que ele acreditava que não se encontra em todos os indivíduos as mesmas ideias universais inatas, porque ele se baseava naquele conceito da tábula rasa, que significa, a tábula rasa ela significa que a mente humana é como uma folha em branco, e a partir das nossas experiências, do nosso conhecimento, do processo do conhecimento, da sabedoria, que a gente vai aprender através da experiência, né? Então, ele acredita que a experiência sensível é que leva ao conhecimento. Ele não acreditava que esse conhecimento, esse poder inato, ele vinha de Deus. Ele acreditava que esse poder era uma construção humana. Então, a teoria do contrato social dele era um pensamento contra o absolutismo, que aqui já é contrário a Hobbes. Agora já vou entrar no contrato social em Locke. No primeiro livro dele, o primeiro tratado sobre o governo civil, ele aborda sobre a refutação das teses absolutistas que estavam no livro O Patriarca, de Robert Filmer, e no segundo livro ele trata sobre o governo civil e faz um balanço entre as teses levantadas contra Filmer e contra o poder absoluto dos reis por linhagem divina. No primeiro livro,
o filme, ele fala que ele sustentava que o poder absoluto dos monarcas era advinha de uma sucessão, né? Que ele acreditava nessa sucessão absoluta dos monarcas. E o Locke, ele é contra essa ideia, porque ele não acreditava no poder paterno, né? Que ele falava que o poder político não pode ser mensurado como se fosse de pai para filho. E aqui ele já vai contra o pensamento aristotélico, onde ele pensava que o Estado era como uma família ampliada. O Locke, ele acreditava que o contrato civil é que dava base ao poder político, diferenciando-se desse pensamento aristotélico, e que a sociedade civil ela se levanta a partir de um pacto entre os indivíduos que antes viviam sob uma situação de natureza. Então, esse estado de natureza é pacífico, pois o homem tem meio de compreensão da lei natural, e a liberdade natural ela não impede que possam os indivíduos viver com algum respeito nessa condição. Ele acreditava que a liberdade ela é possível em natureza por conta da lei natural que nela existe, que não havia associação necessária entre o estado de natureza e a guerra. A guerra é o resultado de respeito a essa lei natural, e ela é apenas uma possibilidade do estado de natureza, não sua constante apresentação. Mas a situação de guerra é um risco que não existirá apenas em natureza. Também sob o governo é possível que haja desrespeitos aos direitos naturais, o que exigirá a defesa de tais direitos. Então, é por isso que ele não acredita que haja uma associação necessária entre o estado de natureza e a guerra. Que ele é possível, que a paz no estado de natureza e o estado de guerra é possível tanto na vida em natureza como também na vida política. E ele também acredita no direito à propriedade, que a propriedade situa-se de modo amplo, que seria como o direito à vida, à liberdade e aos bens. Né? Também ele acreditava que sem um governo a propriedade não estava resguardada. Então, por isso, buscando essa proteção, os indivíduos estabeleceriam um contrato social, além da sociedade precisar de um governo democrático, eles precisavam também de um juiz para poder dirimir as suas questões. A formação da sociedade civil, ela já, que pela escolha da comunidade, ela determinava uma determinada forma de governo. Locke, ele fala sobre os três poderes, que seriam o legislativo, o executivo e o... acho que eu cometi um erro aqui. Não era judiciário, era federativo. E o Locke, ele acreditava que para poder, que para o governo funcionar com facilidade, com êxito, ele acreditava que os poderes não poderiam estar na mão de uma só pessoa, e que eles tinham que ser distribuídos. E que, nesse caso dos três poderes, o legislativo era escolhido pela maioria, que o legislativo era o poder supremo dentre esses outros três poderes. Agora eu vou entrar no direito natural em Locke. Locke acreditava que o direito natural ele só era alcançado por meio da experiência dos sentidos, que a lei natural busca a preservação de si mesma e da humanidade e no estado de natureza, e que todos os indivíduos são executores da lei natural, na medida em que ainda não há um estado que possa se arrogar nesse papel. E no direito natural, o Locke fala muito sobre o direito de propriedade, onde ele acreditava que todos os indivíduos naturalmente tinham esse direito à propriedade, e que o Estado não poderia intervir nesse direito. E aqui já entra no liberalismo burguês, já que Locke ele era burguês e ele tinha esse pensamento, né, na ascensão burguesa. Ele acreditava que a propriedade privada ela era dada como direito a partir do próprio indivíduo, na medida em que cada qual possui por natureza a si próprio e ao seu trabalho. Aí eu vou ler uma citação que fala que, embora a terra e todas as criaturas inferiores sejam comuns a todos os homens, cada homem tem uma propriedade em sua própria pessoa. A esta ninguém tem direito algum além dele mesmo. O trabalho de seu corpo e a obra de suas mãos, pode-se dizer, são propriamente dele. Qualquer coisa que ele, então, retire do estado com que a natureza aproveu e deixou, mistura
ele com seu trabalho e junta-lhe algo que é seu, transformando-a em sua propriedade. Então, ele acreditava que, a partir do momento em que o trabalhador ele exerce a sua função naquela terra, ele tem o direito de herdar aquela terra, né? Não de herdar, de possuir aquela terra, já que ele trabalhou nela. O indivíduo ele não podia possuir muitas terras, já que a propriedade de bens em quantidade maior que aquela que se presta ao uso seria, em estado natural, uma injustiça. Aí ele falava que um homem que tivesse muitas frutas e não conseguisse comê-las todas, fazendo-as perecer sem utilização, estaria numa situação injusta, pois a propriedade está ligada ao uso. O direito natural dele está ligado principalmente ao direito à propriedade privada e dando interesse maior para a classe burguesa. Durante a minha leitura, eu achei assim, eu lembrei daquilo que a gente falou segunda-feira passada sobre o egocentrismo, né, que isso aqui falou que foi Sóstenes. Aí me fez pensar que Locke é muito egocentrista. Não sei se eu estou equivocada. Sim, ele é o pai do liberalismo, né? Ele defende, geralmente, como todos os modernos, eles defendem o indivíduo, a liberdade, a igualdade do indivíduo em todas as áreas. Na política, no direito, na economia, no conhecimento, nas codificações, nas constituições, exatamente como a gente viu no nosso encontro passado. Só que o interessante de Hobbes e de Locke é que, mesmo eles tendo um ponto de partida individualista, eles chegam a conclusões completamente diferentes em termos de contratualismo e em termos de direito natural, né? Isso que é muito interessante. Eles têm o mesmo fundamento individual, só que eles chegam em resultados completamente diferentes. E na leitura do texto, eu consegui verificar que o Hobbes ele é muito mais individualista e egoísta do que o Locke e o próprio Rousseau. E a partir do momento que Hobbes afirma que o poder ele fica centrado na mão do soberano e que o indivíduo ele tem apenas a necessidade de resguardar e precaver a própria existência. As duas obras do Hobbes principais são Do Cidadão e Leviatã. Na obra Do Cidadão, ou De Cive, ele fala sobre o indivíduo, ou sobre os indivíduos. A parte é como se fosse uma parte da física social, digamos assim. Porque ele trata dos corpos, dos indivíduos como corpos, e de como eles se tornam cidadãos. Em seguida, ele trata do Leviatã. Essas duas obras se complementam, porque no Leviatã ele fala sobre a parte do absolutismo. Então, elas se complementam. Em que sentido? Hobbes é tido como um individualista, porque ele está contextualizado na modernidade. Lembrem-se que a divisão da modernidade é renascimento, absolutismo e iluminismo. Segundo o autor que a gente leu, a divisão da modernidade são essas três. Então, Hobbes é um moderno. Só que, como a Áquila bem disse, ele está numa transição, ele está no meio entre o liberalismo e o absolutismo. Por isso que a teoria dele é tão interessante, porque, ao mesmo tempo que ele é um contratualista, ele não é um liberal. Vejam que interessante isso. A teoria do contrato social é uma artimanha da teoria liberal. Por isso que John Locke usa muito isso, e outros também. Mas é um artifício que o liberalismo usa na luta contra o absolutismo. Por isso que Hobbes é tão interessante. Ele é um contratualista, mas que não é contra o absolutismo. Pelo contrário, a ideia de contrato social de Hobbes leva ao absolutismo. Por isso que o pensamento dele é tão interessante. Da mesma forma que a concepção de natureza humana dele é muito interessante. É extremamente pessimista com relação aos seres humanos, dizendo que eles vivem com medo, eles são ruins, eles vivem com arrogância, eles vivem em competição. E isso leva ao descumprimento das leis da natureza e à necessidade de um soberano. Mas o que eu queria dizer mesmo é do extremo radicalismo individualista de Hobbes, tanto na parte do cidadão, quanto na parte do soberano, tanto na parte do De Cive, quanto na parte do Leviatã. E que é esse radicalismo individualista que leva o ser humano a poder fazer tudo o que for necessário
no sentido de preservar sua vida no estado de natureza. Então, veja, o poder do indivíduo é absoluto de fazer tudo o que for necessário para preservar a sua vida no estado de natureza, a autopreservação. E isso leva à necessidade de um soberano, que, exatamente como o indivíduo no estado de natureza, o soberano pode fazer tudo o que for necessário no estado político para preservar o estado político. Então, o radicalismo individualista de Hobbes está tanto do lado do estado de natureza, quanto do lado do estado político do soberano. Certo? Isso que é muito interessante. Mas esses dois lados de Hobbes, eles não se contradizem, porque ao mesmo tempo que Hobbes é um contratualista, ele não é liberal. E ao mesmo tempo em que ele é um absolutista, ele não fundamenta o poder do soberano como os medievais. O soberano não tem como fundamento o poder divino, mas sim o contrato dos indivíduos no estado de natureza. E interessante que em Hobbes, a passagem do estado de natureza ao estado civil e político é uma renúncia, é uma transferência dos direitos naturais ao soberano. Justamente o contrário de Locke. Em Locke, não há uma submissão, não há uma transferência, uma renúncia dos direitos naturais na passagem ao estado social e político e civil. Pelo contrário, em Locke, o estado civil, a sociedade, o soberano, o governante, os juízes, eles somente nascem para justificar a garantia e a proteção dos direitos naturais. Então, aí há uma grande diferença entre Hobbes e Locke, dentre várias outras. Se John Locke acreditava que o homem era um ser naturalmente bom, social e racional, por que esse homem natural de Locke se sujeitaria ao contrato social? É isso que Hobbes diz. A paz não se cumpre, não se concretiza no estado de natureza por causa da natureza humana, que é de defender seus interesses, suas paixões. Em razão disso, há uma saída dessa dimensão moral em direção à política e ao direito, ao soberano, ao Leviatã. Por isso que o Estado, em Hobbes, surge não para garantir direitos naturais, mas sim para negar esses direitos naturais, essa incompetência dos homens em alcançar a paz. Em Locke, há uma confusão entre estado de natureza e estado civil. Confusão por quê? Porque o que estava bem certinho em Hobbes, estado de natureza, guerra. Estado civil, paz duradoura. O que estava bem certinho em Hobbes torna-se uma confusão. Porque para Locke, a paz e a guerra são possibilidades presentes tanto no estado de natureza quanto no estado civil. O que diz Locke? Olha, no estado de natureza, os seres humanos vivem em paz, não em guerra, como dizia Hobbes. Então aí já há uma confusão entre concepções de estado de natureza. Para Hobbes, estado de natureza é igual guerra, de todos contra todos, medo, insegurança. E para Hobbes, estado de natureza é igual paz. É aí que surge a pergunta da Ana. Bom, se todos vivem em paz, por que eles formam a sociedade civil, a sociedade política? Por quê? Em Locke, apesar de todos viverem em paz, o gozo da propriedade no sentido amplo de vida, de liberdade e de propriedade privada, de bens, das posses, é desconfortável, é incerto, é inseguro. Isso pode levar a uma potencial guerra. Então, veja, em Hobbes, o estado de natureza é uma guerra permanente, ao contrário de Locke, onde a guerra é uma possibilidade, é uma potencialidade que pode evitar o gozo do meu direito natural à propriedade. É justamente esse desconforto, essa incerteza, essa insegurança no gozo, no exercício do meu direito à propriedade, que leva os indivíduos a criarem a sociedade civil, a sociedade política. E na sociedade política, onde nós criamos um superior comum, um governante e juízes, são esses governantes
esses juízes que têm autoridade dada por nós, pelo nosso consentimento, eles é que vão gerir os conflitos gerados no exercício da propriedade. Então, em tese, o gozo ao direito à propriedade é mais confortável, é mais seguro, é mais certo na sociedade civil, na sociedade política. E é isso que justifica a passagem do estado de natureza em Locke para a sociedade civil, para o estado político. Uma maior certeza, uma maior segurança, um maior conforto no exercício do meu direito, no gozo do meu direito à propriedade. Mas veja, mesmo aí, onde eu tenho paz, a guerra permanece uma possibilidade. Então, veja, em Locke, a guerra é uma possibilidade, seja no estado de natureza, seja no estado civil, no estado político. Há uma confusão disso. A guerra é sempre uma possibilidade no pensamento de Locke, seja no estado de natureza, seja no estado político. Vocês lembram que na justiça em Aristóteles e Aquino, há uma distinção entre justiça política, entre livres e iguais, e justiça doméstica, entre pessoas que não são livres e são desiguais. Vocês lembram disso, né? E com base nisso, tanto Aristóteles quanto Aquino classificam essas justiças: universal, particular, distributiva, corretiva, recíproca, etc. Coisas que nós já vimos nos encontros passados. Pois essa distinção entre justiça política e justiça doméstica é importantíssima para que a gente entenda os dois tratados do governo civil em Locke. Por quê? Porque no primeiro tratado, John Locke refuta a tese do poder paternal, do poder doméstico, do pater familias, que vocês veem lá em direito civil também. Porque há uma tendência teológica a justificar o poder do pai de família, do pater familias, desde Adão, e que isso justificaria o poder também do soberano. Ou seja, Adão, poder doméstico do pai, poder político do rei. Há uma linha contínua aí. Portanto, há um fundamento teológico aí. E veja que quando eu falo de poder paternal, eu estou falando de modelo de família, tá? Importantíssimo atualmente. Então, no primeiro tratado do governo civil, John Locke refuta essa tendência linear, teológica, de justificar o poder do pai doméstico e o poder do rei político em Adão, em Deus. E no segundo tratado, há uma clara distinção entre o poder doméstico e o poder político. Lembrando a nós a distinção entre justiça doméstica e justiça política. Portanto, há uma clara distinção entre a dimensão doméstica do oikos, economia vem de oikos nomos, a lei da casa. Há uma clara distinção entre oikos e polis, da dimensão política. O poder do pai na casa é diferente do poder do rei na política. John Locke deixa bem claro essa distinção, essa diferença. Beleza. E professor? Pode falar, Douglas. Isso que o senhor falou iria de encontro à teoria da origem familiar de Aristóteles, que diz que as famílias, né, era como se fosse um embrião, né, do Estado. Isso mesmo. Em Aristóteles, é essa dimensão doméstica que vai fazer nascer o Estado, como nós vimos no encontro passado. Da família vai para a tribo, da tribo vai para o clã, do clã vai para a província, e da província vai para o Estado. É mais ou menos isso que nós vimos no encontro passado. Então, o Estado, para Aristóteles, é uma família ampliada. Locke é contrário isso, é contra isso completamente, dizendo que o poder político não tem nada a ver com o poder doméstico, porque o poder político está baseado no consentimento, no contrato social. A dimensão política se faz entre livres e iguais, com base no contrato social e com base no indivíduo. É justamente o contrário da dimensão doméstica, que é entre não livres e desiguais. Só há uma coisa importante em
Locke. Em Hobbes, há uma renúncia e uma transferência completa, total, de todos os direitos naturais do indivíduo ao soberano. Em Locke, é justamente o contrário. Só há transferência de um direito natural à sociedade política, que é o direito natural a fazer justiça com as próprias mãos. O direito de preservar-se por si mesmo. Então, esse direito de preservação, de autopreservação e de fazer justiça privada é transferido ao poder político. Isso é fundamental para o direito. Vocês vão ver lá em Teoria Geral do Processo. Fazer justiça com as próprias mãos é o que chamam de autotutela. Essa autotutela é transferida ao Estado, à jurisdição estatal. É uma jurisdição pública, é uma justiça pública. Não é vingança. Não é vingança. E sim, pena. É uma pena, é uma sanção, não vingança, é direito penal. É aí que nasce da autotutela, passa-se à heterotutela, a um terceiro, ao juiz, ao Estado. Não é entre as partes que se faz justiça, mas sim vingança. E na sociedade política, nós não queremos vingança, nós queremos justiça, jurisdição, direito, processo. É aí que nasce a ideia de processo, como vocês vão ver lá em Teoria Geral do Processo. Então, veja, em Locke, só há essa transferência, essa renúncia. Mas vejam, para complementar tudo isso que eu falei, tanto em Hobbes quanto em Locke, há o direito de resistência. Ou seja, em Hobbes, o direito à autopreservação é irrenunciável e intransferível, chegando ao ponto de ser possível uma desobediência civil com relação ao soberano. É aí que entra o radicalismo individualista de Hobbes, tanto do lado do indivíduo, de resistência, quanto do soberano, de criar leis, impor suas leis, o absolutismo. Então, nesse sentido, em Hobbes, ainda permanece um resquício lá do direito natural, intransferível e irrenunciável. Ok, em Locke também há esse direito de resistência. Só que em Locke, o direito de resistência somente será legítimo se o Estado, que deveria garantir a propriedade, ir contra a propriedade. Então, veja, há uma semelhança aí em Hobbes e Locke, porque ambos mantêm a possibilidade de um direito de resistência do indivíduo contra o soberano estatal, em nome do direito natural. Em Hobbes, direito natural à autopreservação, em Locke, direito natural à propriedade. Então, em Hobbes, o soberano só vai ser legítimo se garantir segurança e proteção ao indivíduo. Em Locke, o Estado somente será legítimo se garantir e proteger e preservar a propriedade do indivíduo. Então, em resumo, tanto em Hobbes quanto em Locke, há uma possibilidade do direito de resistência. Professor, o que esses caras foram perseguidos nessa época aí não foi brincadeira não, hein? Porque na época em que vigorava a monarquia absolutista, né? Os caras trazem a ideia de desobediência civil, principalmente Locke, né? Porque, veja bem, eles estão no contexto da Inglaterra, né? Eles são ingleses. E a Inglaterra passou por uma série de reis, e reis que foram depostos e depois restaurados, até que veio a Revolução Gloriosa. Foi a primeira revolução burguesa, das três que são famosíssimas. Revolução Inglesa, ou Gloriosa, Revolução Americana, ou estadunidense, contra os próprios ingleses, contra o poder colonial dos ingleses. Isso fica muito claro naquele filme O Patriota, né, com Mel Gibson. É um filme ótimo. Então, veja, Revolução Inglesa, Revolução Norte-Americana contra os próprios ingleses e Revolução Francesa.
Então, veja, essas 3 revoluções burguesas são contra o absolutismo. Por isso que Hobbes, Locke, Rousseau, nesse contexto de absolutismo, liberalismo, é uma luta aí, né? É uma luta aí entre burgueses contra o rei. Enquanto os burgueses querem separar o poder do rei, o rei quer defender seu poder único, unitário, indivisível. Por isso que o conceito de soberania aí passa por transformações. Primeiro, a soberania era nacional, era do rei. Depois, a soberania se torna popular, se torna do indivíduo. Então, veja que o próprio conceito de soberania aí passa por transformações. Da mesma forma do Estado de Direito. Ele nasce absolutista e depois se torna Estado de Direito. Não é mais Estado do rei absoluto, mas sim Estado de Direito. Na sua primeira fase, que é Estado liberal. Então, esse contexto, ele é político, né? Porque é óbvio. E isso tudo mostra a importância prática da filosofia. Foram esses caras que justificaram revoluções. Enquanto Hobbes justificou o absolutismo, John Locke foi o principal teórico das revoluções burguesas, inglesa, norte-americana e francesa. Então, esses caras são importantes, eles criam as suas obras de filosofia num contexto de luta política. A justificativa para a desigualdade, do desequilíbrio, para a desproporcionalidade da igualdade, ou a justificativa para a desigualdade, ela é feita em Locke, baseada na propriedade. E na propriedade naquele sentido amplo, de vida, posse de si próprio, propriedade de si próprio, de liberdade, propriedade das próprias capacidades e de bens, propriedade daquilo que vem do próprio esforço e do trabalho. Então, veja, a propriedade em John Locke tem esses 3 sentidos. E essa ideia de propriedade em sentido amplo e de trabalho que vai justificar em Locke a desigualdade. Só que, enquanto o trabalho se dá num contexto de terras, porque a terra é igual para todo mundo, porque foi Deus que criou a terra e ela é igual para todo mundo. E quanto maior a quantidade de terras que eu uso, se essa quantidade for compatível com o esforço, com o trabalho que eu posso aplicar a essa terra, a propriedade será justa. Na medida em que a quantidade que eu tenho de terras for desproporcional, desigual ao meu trabalho, ao meu esforço, ao meu uso dessa terra, a propriedade passa a ser injusta. Então, nesse sentido, com base no trabalho, no uso das terras, a propriedade é limitada. Eu só posso ter o máximo de propriedade que eu posso trabalhar, usar. Então, nesse sentido das terras, a propriedade é limitada. No entanto, quando nasce o dinheiro, o padrão ouro, a prata, o dinheiro, a partir do momento que nasce o dinheiro, essa propriedade se torna ilimitada. A partir do momento que o dinheiro surge, eu posso ter o máximo de quantidade de propriedade que eu posso comprar. Não mais que eu posso trabalhar, usar, mas sim o máximo que eu posso comprar. E isso não é uma injustiça. Então, veja, enquanto o padrão da propriedade era a terra, eu posso ter o máximo de quantidade compatível com o que eu posso usar e trabalhar. Quando esse padrão passa a ser não a terra, mas o dinheiro, eu posso ter o máximo de quantidade de propriedades que eu puder comprar, e isso é justo. Então, a partir desse momento, o excedente passa a ser visto como justo. É aí que nasce a desigualdade. E ela é justa, porque baseada na medida do dinheiro, e não na medida das terras mais. Então, nesse momento, é que surge a desigualdade e os conflitos entre os homens. E são esses conflitos e essa desigualdade que não é combatida, mas justificada. É essa desigualdade, são esses conflitos que vão fazer com que o Estado seja necessário. Justamente
o governante e os juízes é que vão dirimir esses conflitos no gozo da propriedade, que é ilimitada. E a propriedade ilimitada não é mais injusta. Na medida em que o Estado, o governo, os juízes dirimirem esses conflitos e permitir o gozo do meu direito à propriedade, eles serão legais, legítimos e justos. Se eles forem ilegais, ilegítimos e injustos, no sentido de evitar o gozo da minha propriedade e não solucionar mais os conflitos da propriedade ilimitada, a partir desse momento eu tenho direito à resistência. Em Hobbes, o soberano é necessário justamente porque é ele que vai ter a força. É ele que vai representar a vontade comum. Veja que é ele que, em razão da força, faz os pactos serem cumpridos. Porque a tendência dos seres humanos em estado de natureza é descumprir os pactos. Por isso que o soberano é necessário. E que ele tenha poder e força absolutos para fazer com que os pactos e os contratos e os acordos sejam cumpridos. Então, o próprio Hobbes diz isso. No estado de natureza, as palavras que geram acordos não têm força. Por isso que as palavras sem força, as promessas sem força, são descumpridas. E justamente em razão disso é que o soberano é necessário, para que ele coloque força nas palavras, força nas promessas, para que o que foi acordado, o que foi prometido, seja cumprido. É nesse sentido que o soberano tem a força para fazer os acordos serem cumpridos, a força para fazer com que a sua palavra soberana seja lei e seja obedecida, cumprida rigorosamente. Em Locke, a propriedade é um direito natural. Os indivíduos já têm ela. A propriedade, ela é individual, ela não depende do Estado. Ela já está no estado natural. É justamente por isso, pelos indivíduos já terem no estado de natureza a propriedade, é que o Estado vai ser necessário para garantir esse direito à propriedade. Então, veja, é a propriedade, no sentido amplo, que vai justificar a desigualdade, os conflitos e o poder político. Então, de certo modo, em Locke, toda a filosofia liberal burguesa foi justificada. Nós vimos Hobbes, Locke, em seguida nós vamos ver Rousseau, Kant, Hegel, Marx, Engels. Quando nós chegarmos na parte de Marx e Engels, você vai entender isso que você me perguntou. Por que que atualmente quem detém o poder econômico está também no poder político? De certo modo, a relação complicada do liberalismo com a democracia, como nós vamos ver em Rousseau, a relação complicada do liberalismo com a democracia tem como núcleo justamente isso. Quem tem o poder econômico alcança também o poder político e tem, com isso, a totalidade do poder da sociedade, o poder social. Então, isso tudo vai ficar mais claro quando nós chegarmos lá em Marx e avançarmos para aqueles 3 caminhos da filosofia do direito contemporâneo. Em Locke eu consegui entender, mas em Hobbes assim, é difícil ver, por exemplo, que os indivíduos no estado de natureza entrem em acordo para ter ali um poder soberano. Por isso que a parte do direito natural em Hobbes é tão importante, porque ela te responde isso, essa sua dúvida. Vejam que a natureza humana de Hobbes é completamente diferente da natureza humana em Locke. A natureza humana em Hobbes é extremamente pessimista, porque o indivíduo, no estado de natureza, ele é solitário, ele é arrogante, ele é competitivo, ele é individualista. Ele só pensa nos seus próprios interesses, nas suas próprias vontades, nas suas próprias paixões. Só que, veja bem, ao mesmo tempo, o indivíduo tem medo dessa vida. Porque tudo é possível nesse estado de natureza. O homem é o lobo do homem, todos vivem em guerra permanente. É isso que faz o homem buscar a paz.
Mas veja, a paz é sempre uma busca, e que ela só vai dar certo se todos renunciarem ao seu direito absoluto e transferirem para o soberano. É essa necessidade humana de segurança diante do medo que faz com que eles vão em direção ao contrato social. Diferente de Locke. Diferente de Locke, onde é a busca pelo conforto, pela certeza e pela segurança do exercício e do gozo do direito à propriedade que leva o indivíduo ao contrato. É por isso que Hobbes e Locke são paradigmas completamente distintos, tanto para o poder na esfera interna quanto externa, tanto na dimensão nacional quanto internacional. Por exemplo, a ONU só foi criada tendo em vista um paradigma de John Locke, lockeano, nunca de Hobbes. Agora, o colonialismo, o imperialismo, isso tem como base o hobbesianismo. Então, enquanto Hobbes tem uma teoria das relações internacionais baseadas no absolutismo, na força, John Locke tem uma teoria das relações internacionais baseada no multilateralismo, no consenso, no diálogo, no não uso da força. E isso vale tanto para a dimensão interna quanto externa. Vocês acham que o paradigma da segurança nacional interna utiliza qual autor desse? Porque o conceito central militar é segurança. Tanto segurança pública interna quanto segurança nacional externa. Vejam que o militar só trabalha com a ideia de inimigo. Você vai dialogar com o inimigo? Tanto as relações internacionais quanto o paradigma da segurança pública e nacional usam Hobbes como seu principal teórico. Por que será, né? Por que será? Justamente por causa desse pessimismo, dessa visão extremamente negativa dos seres humanos. Mas veja, todo o ideal democrático, como nós vamos ver, todo o ideal do multilateralismo, do diálogo e da resolução pacífica dos conflitos, da autodeterminação dos povos, da liberdade individual,